Bem, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um encontro do nosso ciclo, né, do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Cultural. Hoje, a exposição do Vinícius Gomes, Para Quem Produzimos Cultura? O Brasil olhando a si mesmo. A ideia é a gente refletir um pouco mais sobre essas questões de pesquisa, de dados e do perfil do brasileiro, para a gente entender um pouco melhor como que o brasileiro pensa, o que ele valoriza, o que ele não valoriza tanto e como isso dialoga com a produção artística e cultural do nosso país, né? Com o público-alvo, pensando que esse é o principal público-alvo da grande maioria das produções culturais produzidas no Brasil. Então, essa é uma iniciativa do IADC, o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Cultural. Além disso, a gente tem também o nosso Substack, nosso canal no YouTube, Instagram, e peço para quem puder nos apoiar, seja se associando, divulgando conteúdo ou também fazendo algum tipo de doação, nos ajuda muito a ter os recursos, né, e o tempo necessário para a gente poder desenvolver essas e outras atividades. Então, Vinícius. Então tá, boa noite, Matheus, boa noite aí a quem está acompanhando essa nossa conversa, né? Eu acho que a gente está trazendo aí um conteúdo e uma discussão que é interessante para poder pensar o setor cultural, né? Os vários setores culturais do Brasil, de Santa Catarina, enfim, os setores locais que fazem cultura aqui no nosso país. A gente tem pensado, né, e desenvolvido. Eu acho que essa apresentação vai dialogar muito com o que a gente tem discutido no âmbito do Instituto, que é esse caráter de pensar o público, né, de pensar para quem que a gente produz cultura e pensar isso a partir de dados, né. É isso que é um elemento importante para o IADC e que é importante para a construção de política pública de qualidade no Brasil, né. Fazendo uma apresentação, né, do IADC, acho que é importante a gente dizer aqui que o IADC é um instituto associação, né, que a gente tem benefícios, ferramentas para artistas e produtores culturais. A gente tem o que a gente chama, né, do nosso plano de benefícios para quem quer se fortalecer dentro da cultura, né? E também projetos para desenvolver e qualificar a cultura de Santa Catarina, a cultura localmente, né? E a cultura brasileira, sendo um ponto de encontro e um ponto de networking, de troca de ideias, enfim, como a gente, né, apontou no começo, conheça o nosso instituto, conheça os nossos projetos e apoie a cultura que a gente está querendo desenvolver, né? Então, essa apresentação, né, esse grupo de estudos, a gente vai discutir a pesquisa cultural, né? E esse elemento do porquê que a gente faz cultura é um elemento importante para entender o que é o impacto dela no desenvolver da cultura, né? No segmento cultural. Então, a gente faz pesquisa cultural para entender de uma primeira parte os hábitos culturais de um povo, né? Os hábitos culturais a gente pesquisa esses dados para entender o que gosta ou o que não gosta aquele povo, o que vai fazer, o que não vai fazer aquele povo. Então, esse elemento é um elemento importante para entender o fomento, né? Para entender as decisões políticas, para entender onde que se vai investir em determinado lugar, em determinado estado, que 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 está sendo investido a mais ou que está sendo investido a menos, né? O que pode se tornar uma indústria cultural, o que precisa talvez de pontos mais efetivos, o que talvez seja um pouco nichado, o que está mais ampliado, enfim. Isso, né, esse entendimento, se a gente faz esse entendimento ao longo do tempo, a gente também consegue entender como
essas decisões, né, esse povo também vai mudando ao longo do tempo, né? E também, né, pesquisar a cultura é pesquisar esse elemento importante que é, enfim, o que faz, né, o que faz as pessoas no seu momento, né, no seu tempo livre, o que tem ali de hábito cultural, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar. Ah, consigo. Não, não consigo. Fiz um bagulhão e como é que sai? Vê se no Ctrl Z ele não sai. Não sai. Então a gente vai ter que usar borracha. Rapaz. Ah, foi, porra. Tá. Tentar pegar um negócio menos, menos grande aqui. Enfim, pensar essa ideia aqui, né, de pensar, pesquisar a cultura para a gente entender o que faz de tempo livre, né, o que tem de tempo livre no as pessoas, né? Porque a gente tem que entender hábito cultural e cultura nesse sentido, concorrendo com outras atividades, né? Com o trabalho, os afazeres domésticos, com responsabilidades, enfim, e com esportes, ou nos últimos tempos também com relação às redes sociais, né? O uso das redes sociais massivamente. Então, a gente entende dessa forma que as pessoas escolhem, né, o que vai ser feito. Então a gente está nesse lugar de concorrer pelo tempo livre das pessoas, né? E de entender também os hábitos culturais daquelas pessoas, porque cada lugar, cada cidade, cada bairro, cada pessoa tem hábitos culturais diferentes, né? Tem hábitos culturais que são que se mudam por gosto musical ou por, enfim, aquilo que as atravessa das mais variadas formas, né? O hábito cultural, ele é uma construção nesse processo, né? Então, a gente precisa, para poder fazer política pública, entender o que tá fazendo aquela pessoa, né? O que ela tem dos seus hábitos, o que ela tem das suas escolhas, né? Pesquisar cultura também traz esse elemento de pensar democracia cultural. Pensar democracia cultural no sentido de que é preciso que o Estado seja um pouco uma balança, por vezes, para entender se determinados espaços culturais ou determinados equipamentos culturais, né, estão muito concentrados e dentro de um centro, por exemplo, como a cidade de São Paulo, tem tido, né, como uma pesquisa lá de 2003 aponta uma concentração de equipamentos culturais no centro de São Paulo e o quanto que isso tem, ao longo do tempo, tido políticas para que isso se expanda para regiões de periferia, para que os equipamentos culturais não fiquem todos num lugar, porque isso significa, e é isso precisa se levar em conta nessa ideia de tempo livre também, que eu não falei, mas, por exemplo, o transporte, né? Então, democracia cultural também precisa levar em conta transporte, gastos, enfim. E aqui, esse termo, democracia cultural, eu utilizo usando como referência a pesquisadora Isaura Botelho, que escreve e diferencia a ideia de democracia cultural, ou seja, a construção e formação de um público, que eu vou falar um pouco mais lá para frente, mas um sentido de o que esse público gosta ou não gosta, né? O que esse público faz, aquilo que apresenta esse público e diz o que ele é, né? Do sentido de cidadania e democracia voltada para a cultura, diferenciando da ideia de democratização cultural, que é um termo que já foi muito usado, que tem um certo sentido daquilo que vem de cima para baixo, né? Daquilo que é uma cultura erudita, uma cultura legitimada, por exemplo, né? Nesse sentido, e que
vai ao encontro do público, né? Sem entender se esse público gosta ou não daquilo, se esse público se interessa ou não por aquilo. Simplesmente, como ela mesma diz, é como se as coisas se tornassem um pouco automáticas, né? De que se há oferta, o público vai aparecer, né? Que na realidade há um sentido um pouco diferente, né? De que é preciso apresentar, é preciso entender esse hábito cultural e dar às pessoas a possibilidade de gostar ou não das coisas, né? Ou gostar mais de música e menos de teatro, ou gostar mais de teatro e menos de cinema, enfim, e entender também essas mudanças ao longo do tempo, né? Entender para isso, né? Também como é que a gente vai construir uma formação de público, né? Porque isso que eu estou discutindo aqui tem um sentido de gestão cultural, mas também precisa ser levado em conta pelo produtor cultural quando ele vai desenvolver o seu projeto, por exemplo, e entender a partir dos hábitos culturais, né? A partir dos dados de hábitos culturais que ele tem, quando ele os tem, o que ele vai, né? Qual é o melhor projeto para aquilo que ele quer desenvolver. Porque pode ser que o projeto dele seja mais nichado, mas pode ser que ele queira fazer um projeto mais amplo. Então ele precisa entender que público é esse, né? Hoje em dia a gente tem editais que pedem públicos-alvo, né? Ainda que nesses editais algumas dessas discussões elas ainda não tenham se solidificado tanto assim, por uma falta de dados, né? Historicamente, a gente tem uma falta de dados no Brasil, mas é um elemento importante para poder pensar, né? Há um diferencial aí, pensar nos dados e pensar em hábitos e pensar, né, para quem eu estou fazendo cultura. Ok? Pensar nisso, né, traz um elemento aí, pensar cultura traz um elemento de um passado, né, de uma história de outras pesquisas culturais que aconteceram ao longo do tempo, né? E o caso da França, né, o caso francês, ele é muito emblemático porque a França tem um departamento, né, e para cada ministério esse departamento existe, que é um departamento para pensar pesquisa e dados, né? Então, o Ministério da Cultura francês tem um departamento exclusivo para pensar pesquisa, hábito cultural e dados para poder tomar suas decisões. E ao longo dos anos, era um ciclo, se eu não me engano, de 7 anos, o governo francês fez pesquisa sobre hábitos culturais. Pesquisas essas que foram depois depuradas e uma grande bibliografia foi construída a partir dessas pesquisas, inclusive com pesquisas, por exemplo, do Pierre Bourdieu ou do Michel Dissertot, que vão influenciar outras pesquisas aí ao longo do século XX, né? E nessas pesquisas, né? Nessas pesquisas de hábitos culturais, alguns apontamentos foram percebidos por elas. Inclusive, esses apontamentos não foram, né? Quando os gestores culturais perceberam eles, por exemplo, o que foi levado em consideração, por muitas vezes não ficaram satisfeitos, porque não confirmava aquilo que eles tinham como política, por exemplo, ao mesmo tempo qualificava essa política para que pudesse ser mais bem feita, né? Um dos elementos que essas pesquisas perceberam foi que crescer o orçamento em cultura não necessariamente impacta no público. Isso eu vou falar, vou completar daqui a pouco, né? Perceberam também que as classes mais abastadas não necessariamente têm maior hábito cultural e que, nesse sentido, né, crescer o orçamento significou privilegiar quem já era o público cultural, quem já tinha o hábito cultural desenvolvido, teve mais acesso, mais produções culturais, mas esse público não cresceu, esse público permaneceu muitas vezes. E um quarto elemento muito importante é de que educação e família têm um impacto cultural maior nos hábitos culturais do que
mais dinheiro, né, ou mais orçamento. E esse sentido de educação em família significa, por exemplo, fazer ter uma aula de música ao longo do tempo, provavelmente vai desenvolver um hábito cultural naquela pessoa, não necessariamente ligada à música, mas ligada à cultura de maneira geral, né? Ter, e essa uma dessas pesquisas apontou isso, ter uma pessoa dentro da família que seja professor, né, que tenha alguma coisa ligada à educação, tem um movimento de crescimento de um hábito cultural naquela família do que outras que não tinham. Então a gente precisa perceber como que hábitos culturais também estão ligados ao passar das gerações. De que, então, nesse sentido, né, nessa ideia de democratização cultural, ela está travada porque se eu tenho uma geração, por exemplo, que não tem um hábito cultural desenvolvido, esse movimento ele vai demorar. É preciso ter um longo prazo de oferta, mas também de demonstrar, de atração, de educação, para que assim esse processo, né, seja transformado, né, de que ao longo do tempo crie-se e desenvolva-se um hábito cultural. Outras pesquisas, né, enfim, já foram feitas em outros países, mas acho que esse é um sentido emblemático, né, de pensar, inclusive, nesse sentido, o impacto dessas pesquisas e o que a gente tem de mais elementar na cultura de planejamento, né, planejamento do setor, de projetos, de fomento, né, de entender o que faremos, né, tanto no nível mais básico dos projetos, quanto no nível mais alto das gestões. Então, nossa discussão aqui, né, trazendo do que eu quis dizer, da importância das pesquisas, dos impactos que as pesquisas podem ter em, em países, né, no sentido mais macro, mas também no sentido mais micro, a gente tem aqui duas pesquisas para a gente conversar. A primeira pesquisa para a gente discutir é pensar o sentido macro do que é esse Brasil, né? Do que tem esse elemento em 2023, do que a gente tem de país agora. Isso nos serve, nos ajuda a pensar o público, né? Que público é esse? O que ele consome? O que ele acredita? Quais são os seus valores? Enfim. E também, outra pesquisa que a gente vai também pensar é pensar dois casos a partir da pesquisa Cultura nas Capitais e as potencialidades daquilo que o público, né, daquilo que o consumidor, aquilo que o cidadão responde sobre os seus interesses culturais e sobre os seus hábitos culturais, porque a gente também tem esses dois elementos aí, né? Nessa pesquisa, então, esse é o primeiro gráfico, eu acho ele interessante, que é o gráfico da pesquisa Brasil no Espelho, que aponta um retorno, de certa forma, de valores no Brasil aos mesmos, né, em 2023, aos mesmos de 1997. Para explicar um pouco mais a pesquisa, né, Brasil no Espelho, ele tentou medir aí questões de religião, questões de família, de meritocracia, de discriminação, enfim, daquilo que atravessa a população brasileira, pensando as suas divisões de raça, de classe, e também uma divisão geracional, de gênero, enfim, tentando entender esse Brasil, né? Mas do ponto de vista geral, né, a gente tem um elemento, de certa forma, né, uma saída de 97 para um lugar, né, do que ele vai chamar, né, do que vai ser categorizado de autoexpressão, que é o sentido aqui no sentido que a gente pode pensar no sentido de gastos, de como é que essas pessoas estão
se desenvolvendo, assim, de certa forma, e no tradicional e secular, os sentidos de valores, né? Uma família mais tradicional, um pensamento mais tradicional, de família, de religião, e um pensamento mais secular nesse sentido. A gente tem aí esse triângulo, né? De 2006, por exemplo, de 97 a 2006, tem um sentido aqui, um crescimento do consumo, da classe média, para 2014, em algumas discussões que a gente teve dentro do Brasil, para 2018, né, que é um ponto aí de guinada conservadora também, para onde a gente está em 2023. Mas, nesse sentido, né, se aqui a gente tem um sentido geral, nesse outro a gente tem essas divisões de classe, de gênero, de região e de geração, que nos mostram um país bastante múltiplo nesse sentido, né? A gente tem regiões mais seculares sobre sentidos, sobre alguns valores, para outras regiões mais tradicionais, com gerações, né, com sentidos ligados à autoexpressão, com outras preocupações, e mais também nesse sentido secular, a gente poderia pensar no sentido mais progressista, talvez, para algumas coisas, mas também a gente pode ver, né, pontos de diferença, né, por exemplo, no sentido, né, de sobrevivência, é óbvio, de autoexpressão separados, né, mas de sentidos mais tradicionais e na região centro-oeste, né, tem esses elementos aí que vão ter impactos, inclusive, nos consumos culturais, nas formas como cada região ou cada cultura que compõe, né, o Brasil se relaciona. E aí, começando essa depurar, essa pesquisa, né, a gente tem aqui dentro da pesquisa a ideia, né, de religião. Religião aqui nesse sentido como o Brasil se comporta naquilo que ele acredita, e a gente percebe aqui que a frase, né, que se Deus está no comando da sua vida, tem uma concordância de 96%, né? E de que a fé, né, se você tem fé em Deus e por isso acredita que tudo vai dar certo, também tem os mesmos 96%, né? Existe um sentido na sociedade brasileira de uma fé em Deus, e essa fé em Deus também vai aparecer de que a fé vale mais do que a ciência, né? Essa fé em Deus não necessariamente é sobre o sentido de um Deus católico, cristão, necessariamente, mas, e a gente vai ver nesse próximo quadro aqui, de que, por exemplo, a gente tem uma queda no número de católicos no Brasil nos últimos tempos. Esse é o retrato de 2023, a gente tem 51% de católicos, um crescimento evangélico muito forte, mas também um crescimento daquelas pessoas que se dizem sem religião. Sem religião não significa que não acreditam em Deus, mas que não estão necessariamente articuladas à religião cristã, ou enfim, a um elemento de cristandade, né? Como, por exemplo, os evangélicos ou como os católicos, e aqui a gente tem esse 4% de outras religiões, né? Outro elemento importante nesse quesito, né, da construção brasileira é a ideia de família, né? A gente pode perceber que a resposta da pergunta, né, se a família é a coisa mais importante da vida, 96%, o mesmo número, curiosamente, o mesmo número de pessoas que diz que Deus está no comando da sua vida, diz que a família é a coisa mais importante, né? Também é um número alto a quantidade de pessoas que diz que um dos principais objetivos na vida deve ser dar orgulho para a família, né? E de que suas decisões, né, são tomadas pensando na família, e de que, com 86%, de que a família é onde se pode contar e confiar, mesmo não sendo parente, com 80%. E aqui eu acho que esse último elemento aqui, ele me traz algo que é interessante,
de pensar essas construções familiares brasileiras. E a gente vai trazer outros dados ali para pensar isso também com relação à família, o quanto que a ideia a ideia de família tradicional, pai, mãe e filhos, esse núcleo familiar, ele vem, ele tem um elemento muito forte, mas ele vem perdendo o espaço dentro, talvez, do imaginário brasileiro para a família, para uma ideal de família um pouco mais aberto, mais amplo nesse sentido, e que está sendo atravessado também, talvez por um sentido de como as famílias sempre foram, né? A família constituída, por exemplo, por uma mãe solteira e filhos, sempre foi a família brasileira mais que teve maior porcentagem, né? Maior existência na vida brasileira, diferente, por exemplo, do imaginário. Mas o sentido, né, de família, o sentido de centralidade de família, o sentido de centralidade de Deus é o que está sendo muito colocado, e, por exemplo, nesse sentido, né, é o que ele leva nessa pesquisa. Eu esqueci de dizer isso lá no começo. Essa pesquisa é feita a partir de um contrato da Globo para o Instituto, né, Quest, para pensar a sua programação. Esses dois elementos aqui, né, de 96%, é o que faz que a Rede Globo faça um programa, né, aos domingos, da Eliana, por exemplo, que é o Em Família, em que ela traz esse elemento de família brasileira e traz, por exemplo, o cantor gospel, né? Ela está aí pensando na sua programação esses dois elementos que ela percebeu como hegemônicos no Brasil para a sua programação. E eu acho que isso é um elemento interessante de pensar esses dados e pensar como é que a gente pode trabalhar com eles, né? Ainda que, por exemplo, a gente vai perceber que um elemento mais forte para dizer o que é essa família, né? Que dados culturais ou que elementos culturais constroem essa família brasileira, a gente tem essa afirmação sobre almoçar aos domingos com os pais e avós como um elemento de importância para se manter uma família unida, e como isso é algo pontual e forte, né? O almoço de domingo, o almoço com a família para a família brasileira, né? No outro elemento, né, acho que também traz esse contraste nesse sentido de proteção, né, de que para 61% das pessoas sempre se deve proteger os filhos, por pior que sejam os seus erros. Então, isso também traz esse elemento de centralidade, né, da família, de confiança na família, né, de cuidado, né, de um elemento central, inclusive geracional, né? Aqui a gente tem essa ideia de família no centro para as 4 gerações que a pesquisa vai desenvolver. Gerações essas que são, né, para explicar um pouco essas gerações, a gente tem essa geração Bossa Nova, que é a geração pré-ditadura militar, né, nascida antes da ditadura militar, a geração Ordem e Progresso, que é a geração nascida durante a ditadura militar, a geração Redemocratização, que é essa geração nascida ali no final da ditadura e no começo da redemocratização, né, nos processos de democratização, e a geração.com, que é a geração nascida já com o advento da internet, né? Nesse sentido, também aqui tem um elemento de classe muito forte, que é a geração.com, por exemplo, é uma geração que está sendo atravessada por uma redução, por exemplo, nos contratos de trabalho por CLT, em compensação indo para a ideia do PJ ou do empreendedorismo, enfim, que é um elemento que aparece aqui, né, de preocupação, por exemplo, né, nessa ideia de família. Se ver a família feliz né, é apresentado como importante, né, como central para 20%, né, 21% dessa geração, seguindo
a maioria, né, seguindo a mesma curva das outras gerações, ao mesmo tempo, essa geração também tem preocupação, né, tem um pico de preocupação com ter um negócio próprio, assim como a geração da redemocratização, e ter um bom emprego, né, que está aqui nos 9%. Então, são preocupações, né, que se atravessam, mas a gente tem esse elemento da família muito forte, né? E aí, acho que um outro elemento que a gente vai poder pensar sobre esse sentido de família é quanto que a gente tem aqui dois elementos que são trazidos como importantes, né? O que é mais importante para uma família estruturada, né? Essa ideia de respeito, essa ideia de amor e carinho, né? Esse sentido metafórico, eu diria, né? Do que é uma família, para outros um pouco mais pragmáticos, né? De religião, de estabilidade financeira, para 16, 15%, e quanto os papéis, né? A presença da mãe, a presença do pai, ser casado ou ter filhos, isso vai decaindo na ideia de família, né? A ideia de família, nesse sentido desse imaginário brasileiro, ele está mais ampliado, né? Não é sobre casamento, sobre filhos, sobre pai ou mãe. É sobre amor, carinho, respeito, estabilidade financeira, sobre a religião que você tem, enfim. Tem um dado aqui que a gente pode ver no sentido mais conservador ou mais progressista. Existe, nesse sentido, esse que a gente pode, e a gente vai percebendo ao longo do tempo nessas pesquisas, esses conflitos, né, essas incoerências, talvez, não sei, dentro da sociedade brasileira, né? E acho que, por exemplo, também esse sentido, né, como eles tentam analisar esse conservadorismo brasileiro aqui dividido entre homens e mulheres, o quanto que, por exemplo, né, a questão sobre o aborto, ele é muito divisivo da sociedade brasileira, mas a ideia de uma mulher trabalhar fora não é mais divisível, né? Ele se torna hegemônico. Como, por exemplo, a ideia de que homens podem chorar também não é um elemento divisível. Todo mundo discorda da ideia de que o homem não chora, né? E concorda que uma mulher deve trabalhar para ter o seu próprio dinheiro. O que há, né, de elemental, por exemplo, essa ideia da violência, né? Que é obviamente, discordada, né, pela maioria das mulheres, mas que tem ainda uma porcentagem de homens que, que apoia, né, que concorda. Ou sobre o elemento, né, de dirigir, por exemplo, né, acho que também tem esse elemento aqui que é tradicional, enfim, a gente pode ir percebendo esses elementos que tornam a nossa sociedade por vezes mais conservadora ou por vezes mais progressistas. Isso é atravessado de várias formas, né? Como por exemplo esse dado aqui sobre homofobia, né? De que para 95% das pessoas a vida sexual de uma pessoa não interessa a ninguém. E a gente tem esse gráfico que vai fazendo essa curva, né? Com relação ao casamento e união de pessoas que se amam, a ideia de casamento como independente de gênero, por exemplo, para 75% das pessoas, esse sentido nessa afirmação de que o homem pode ser gay, mas não pode ser gay, mas não precisa ser afeminado, que é uma maioria, né, das pessoas. E aqui acho que tem um dado que também é interessante para se pensar o debate cultural no Brasil, por exemplo, que é essa ideia de afeto, né? De colocar o afeto dentro das novelas brasileiras, por exemplo, em que você tem um ponto divisivo, né? De que 43% das pessoas se incomodam com isso, para 53% que não se incomoda, né? E esse dado aqui
que é também interessante sobre a ideia de tratamento, né, para pessoas homossexuais, que é uma discordância também muito grande da população brasileira de que isso é uma questão. Então, existem esses elementos, né? Existe um ponto é, é, conservador tradicional, mas ele não é maioria da população brasileira, né? Ele está num ponto por vezes divisivo, né? Também essa ideia de discriminação, a gente pode perceber como conceitos, por exemplo, né, de discussões das gerações atuais fazem com que essas mulheres, por exemplo, tenham um melhor entendimento sobre discriminação e digam, né, que foram discriminadas, né, mulheres negras da geração .com, por exemplo, mulheres brancas da geração .com, né, existe todo esse elemento e gerações mais novas lidam de outra forma, né, tem esses outros elementos. Então, a gente consegue também perceber essa curva das discussões que estão sendo colocadas no país e o quanto que a gente tem de conhecimento e reconhecimento, né? Acho que esse elemento também que eles trazem sobre o racismo, né? De que, por exemplo, para homens e mulheres, a ideia, né, de que a polícia vai tratar pior pessoas negras, isso está, de certa forma, é uma maioria ampla, né? Acho que as mulheres têm um entendimento melhor do que isso, do que os homens. Mas em outros momentos isso é subestimado, né? No comércio, no trabalho, nas universidades, nas escolas, nas festas, isso tem outras conotações, né? Por exemplo, entre pessoas brancas, né? Isso menos entre pessoas negras, mas a gente pode perceber enquanto que certos elementos, né, da sociedade brasileira aparecem aí demarcados, né? Outros elementos, né, de que eu acho que é esse de satisfação com a vida, de satisfação com a vida financeira, né? É um país que tem um pouco dividido no sentido de satisfação com a vida, né? Para muita gente é satisfeita, muita gente isso aparece, né, no sentido financeiro, talvez isso tenha essa variação de 1%, né, que é uma variação pequena da população brasileira, nessa ideia de satisfação e insatisfação, e eu acho que é interessante também esse sentido de renda, de que quanto mais rico, menos satisfeito com a vida, né? Uma pessoa que tem mais de 10 salários mínimos tem um grau de insatisfação de 59% frente a até um salário mínimo que é um grau de satisfação de 55%, né? Tem uma diferença interessante, o que, um ponto de vista que a gente poderia analisar, o que talvez se esperasse é o sentido contrário, né? Mas não é isso que a gente percebe. Também acho que tem um elemento aqui de um entendimento de meritocracia, de que para a grande maioria de qualquer das rendas pesquisadas, a ideia de meritocracia é importante. Também nesse sentido de geração, né? Todas as gerações têm esses índices colocados, né? De ajudar quem faz por merecer. Ao mesmo tempo que eu acho que e acho que esse outro dado aqui fala muito sobre talvez a forma cultural do Brasil de pensar, de dizer que o rico é o outro, né? Que vai sendo colocado, acho que tem uma pesquisa antropológica que coloca isso, né? Mas é interessante ver isso em dados, como a maioria da população diz, né? Declara-se como de classe média, né? De classe média baixa ou de classe média, né? Então, esse elemento é interessante, né? O dado de realidade está mais aqui,
e menos aqui, né? E, e tem esse sentido de, né, de distorção que é interessante e que vai também ao encontro de algumas coisas que aparecem aqui, né, com relação ao sentido de subestimar o racismo, de satisfação, enfim, enquanto que esse sentido de algumas coisas tem um sentido cultural ainda muito forte, né? É, e aí eu acho que tem esse elemento aqui de confiança, que é um elemento muito interessante para a gente poder pensar negócios, né? Negócios aí para quem está pensando em captação de recursos, para quem está pensando nesse sentido, os desafios e o que talvez seja interessante de potencialidades para poder desenvolver boas políticas de captação, né? Acho que o nível de confiança, por exemplo, é muito forte nas famílias, né, a família próxima, nos parentes, a família próxima é muito grande, mas os parentes, né? O Brasil é um país que confia muito pouco no desconhecido, né? Naquele que não que é visto pela primeira vez. Mas, né? Aqui tem um elemento que é interessante, né? Existe aqui uma forte confiança para 31% das pessoas que você conhece pessoalmente, 42% confia razoavelmente, confia pouco ou razoavelmente. Enfim, a gente tem aí um elemento para pensar isso e alguns desafios, como desafios religiosos, desafios políticos, para pensar o que se faz isso, que é também um problema estrutural do empreendedorismo para os empreendedores, né? De como é que a gente vai, então, fazer bons negócios, seja nas áreas que forem, né? Acho que aqui também tem essa ideia, né? Eles pesquisaram sobre a ideia do jeitinho brasileiro. É muito interessante perceber como essa ideia do jeitinho brasileiro tem crescido no sentido de criatividade, de boa vontade para resolver problemas, um jeito de sobreviver, né? Ele tem, de certa forma, sido talvez reorganizado, no sentido que ele sempre foi visto de uma maneira totalmente negativa. Ele agora ele é visto também de maneiras positivas nos últimos tempos, né? Então, como é que a gente pode perceber também o que vai variando ao longo do tempo, né? Aqui a gente está pensando sobre classe social, mas aquilo que está sendo discutido e pode ser mal visto ou bem visto a depender do momento histórico também. E aqui a gente tem dois gráficos, né? Esse e o outro que eu vou falar daqui a pouco, que é o gráfico para pensar as festas populares, né? Por exemplo, a força das festas de São João em junho, né? Dos arraiás e do Natal Luz. Aqui fala, né, do Natal Luz de Gramado, que é uma surpresa para mim. Mas frente, por exemplo, né? As festas de São João, frente ao Carnaval, né? Pensando nessa ideia, por exemplo, que a gente colocou nesse sentido de religião, de família, né? Ela tem um outro sentido, por exemplo, do que a festa do Carnaval, que é uma festa mais famosa e mais forte para a juventude, né? Do que para as pessoas mais velhas. Então, a gente pode entender o quanto que isso vai sendo, o quanto que isso vai impactando, né? Esse elemento cultural brasileiro, né? Frente às outras festas, né, que estão aqui colocadas, que também são muito fortes, mas por vezes talvez mais regionalizadas, como o Oktoberfest, o Círio de Nazaré, né, existe muito esse sentido, né, o Ano Novo, enfim, que as pessoas vão, mas não necessariamente se articulam tanto quanto, por exemplo, as festas de São João, que tem no Brasil todo, né. Um outro elemento, que eu acho que esse é um elemento também interessante, é o elemento musical, né. A gente tem aí um crescimento nos últimos anos do sertanejo enquanto música nacional, né? A gente percebe que o sertanejo conseguiu
algo que ele não tinha conseguido fazer nos últimos, ao longo do século XX, que é chegar nas grandes capitais, que é chegar no litoral brasileiro, né? Ele não, acho que não dá para dizer, por exemplo, que ele é um crescimento nos últimos anos, porque ele sempre foi um gênero musical muito forte, mas a gente tem aí um desenvolvimento dele frente a outros elementos, né? Aqui também essa ideia, né? A gente tem uma música gospel muito forte, né? Que vai também explicar algumas decisões, por exemplo, para a própria Globo, como eu disse, que pagou essa pesquisa, né? A ideia do o forró, o piseiro também, né? Como um elemento, um gênero musical muito forte, diminuindo um pouco essa ideia, né? O Brasil como país do samba, isso há uma modificação em números absolutos, né? Mas a gente ainda pode perceber que nós somos um país que se escuta muito, né? Porque o rock internacional, por exemplo, o pop internacional tem nichos, né? Tem, tem nichos. Não quer dizer que, né, que as pessoas não escutem atravessadamente, mas demonstra-se aqui muito forte que a música brasileira ainda é muito escutada pelos brasileiros, o que é de um potencial e um elemento muito importante para pensar para pensar a cultura e pensar propostas e, enfim, projetos. E aqui, né, acho que daria para a gente entrar na ideia, né, de pensar os dados de duas capitais do Brasil, né, Florianópolis e Goiânia. Eu vou tomar uma aguinha. Se alguém tiver alguma questão, se tem alguma questão que veio do chat, alguma coisa, se, né, foi proveitoso. Eu tô guardando aqui para o final 3 aqui. Tá. Deixa eu parar o compartilhamento dessa daqui. Para pegar. Botei na outra pasta. Eu vou abrir as duas. Essa pesquisa, né, da cultura nas capitais, ela foi desenvolvida, como eu disse, né, ao longo do... Ela teve uma pesquisa em 2017, depois ela teve uma pesquisa em 2024, né, e aí eles foram fazendo apresentações, acho que foi no ano passado que eles fizeram uma apresentação aqui em Florianópolis e foram fazendo apresentações em todas as capitais brasileiras, né? Feito aqui pelo J. Leiva, que há muitos anos faz essas pesquisas no Brasil. A ideia, essa pesquisa, por exemplo, que eu vou falar, ela deveria ter sido feita em 2020, mas, né, a pandemia aconteceu, então essa pesquisa atrasou, enfim. Então a gente teve agora para pensar em 2024. Pensando em 2024, mas a pesquisa se refere a 2023, né? Porque a pergunta dela era nos 12 meses anteriores à pesquisa, né? Então, a análise tá fazendo, né, uma ligação ali com 2023. O que a gente pode entender, né, dentro dessa pesquisa? A gente pode, por exemplo, perceber o cenário de Florianópolis e perceber que para muitas coisas a cidade de Florianópolis está com um consumo cultural de quem foi para quem nunca foi, mais do que a média, por exemplo, em alguns momentos, do que a média das capitais, por exemplo, no sentido de leitura, no sentido
de ida a shows de música, a festas populares, a museus. A gente tem aqui um lugar muito forte de acima da média, né? De teatro, por exemplo. Outros que estão mais na média, como cinema e jogos eletrônicos, né? Também nesses elementos, né, do que está sendo consumido, que é esse elemento, por exemplo, das peças de teatro. A gente tem aqui muito forte esse teatro adulto, por exemplo, um teatro musical, em diferença, por exemplo, com o teatro infantil ou com comédia de stand-up, por exemplo, que lota os teatros nos Brasilis, e no Brasil, né, em vários lugares do Brasil, mas a gente tem outros hábitos culturais, né? Desafios também, né? Por exemplo, com relação a como é que é esse hábito cultural com como é que você vai ao teatro, né? Em família, com crianças, com amigos, em casal, né? A gente tem aqui várias formas de ir. E isso é um elemento, por exemplo, para a gente escolher uma peça que vai, né? Tem esse sentido de como é que esse público se comporta, né? Essa ideia, né, do pagamento e do gratuito. A gente tem uma maioria de pessoas que pagou para entrar num teatro, para um 37% de gratuito. Por exemplo, quando eu vou para pensar a ideia, né, em comparativo com Goiânia, a gente tem aqui que 75% pagou para ir no teatro contra 25% que não pagou. E, nesse sentido também, né, o sentido de reconhecimento, né, de perceber o que as pessoas têm, conhecem ou não conhecem dos lugares, né, de onde elas vão e tal. Só um minutinho. Tá, depois a gente corta isso. É, também nesse sentido, né, dos gastos, então a gente pode perceber como, por exemplo, alguns lugares, né, aparecem mais, ou são mais conhecidos, ou são menos conhecidos, e também como eles competem entre si, né? E acho que um elemento aqui que é interessante também desse tipo de pesquisa é de pensar esse público potencial, né? Essa pesquisa, por exemplo, tem os dados ali colocados, esses são apenas depurações que eles fizeram, mas daquele público que, por exemplo, nunca foi ou nunca quis ou não foi, mas gostaria de ir, né? Existe aí algo que é interessante, por exemplo, para o teatro, existe um público de 29% que tem interesse de ir no teatro, a gente pode perceber isso também com relação a Goiânia, por exemplo, um público que é muito que aparece, né? Então, existe um ponto de interesse, existe um ponto de, de possibilidade frente, por exemplo, a um não interesse de 19%. Porque esse 19% é um público, né, que quem é produtor de teatro não consegue atingir. Mas, e ok, a pessoa não gosta de teatro, pode gostar de outra coisa, mas existe um público potencial aqui que está sendo, que pode se apresentar, né?
Para Florianópolis, por exemplo, a questão da dança se apresenta o mesmo número daqueles que não se interessam pela atividade. Então, existe um ponto de potencial, né? E nesse lugar, nessa pesquisa também, esse sentido, né, de reconhecimento, que a gente pode aí também entender essas potencialidades, né? Um reconhecimento dos lugares da cidade de Florianópolis, por exemplo, como o Centro Integrado de Cultura, como a Praça 15, a Universidade Federal, o centro de Florianópolis como um elemento interessante para poder pensar essa prática cultural, né, da cidade, e que talvez seja um ponto para pensar os desafios de fazer cultura em Florianópolis, em outros lugares, né, em outras regiões da cidade, ou região norte da cidade, região sul da cidade, ou região continental da cidade, e a facilidade, por exemplo, do centro. Então, talvez aqui, nesse sentido, pensando num gestor, de tentar circular mais esse público para poder construir outros lugares culturais em Florianópolis, que não sejam só o centro da cidade, mas entender o quanto que é importante investir e continuar investindo na cultura no centro para que não se perca também essa potencialidade, né, de vários equipamentos culturais, enfim, né, de entender também a acessibilidade a esses lugares, ao transporte a esses lugares, o trânsito desse lugar, né? Então, esse tipo de pesquisa, né, como eu disse lá no começo, esse tipo de pesquisa faz com que a gente faça planejamento, né? O que a gente está querendo dizer com pesquisa é que a pesquisa, ela é um elemento importante para planejar a gestão cultural, mas também para planejar a produção cultural, né? E ao sentido da prefeitura, do Estado, dos ministérios, secretarias, mas também do produtor local, de quem está lá embaixo fazendo o projeto e percebendo para, dentro disso, escolher quais os lugares ele vai querer fazer, né? Talvez é um evento que tenha 3, 4, 5 eventos, por exemplo, dividir mais, ir para outros lugares, ter o centro como um ponto para levar a pessoa para outro lugar, ou enfim, ou, enfim, talvez se eu vou fazer um evento para o grande público, talvez tentar manter na região central, porque é onde está essa infraestrutura, né, de trânsito e tal. E dos outros lugares que não estão nesse espaço, de também tentar atrair e buscar esse produtor, e talvez com isso também dizer, olha, existe um espaço do centro, né, que está aqui colocado, ou do SIC que está aqui colocado, mas se você me der possibilidades, eu quero trazer para cá também. Então, acho que tem esses desafios, né, de entender, inclusive, né, aqui a gente tem nesse gráfico, que também é interessante, a potencialidade para esses espaços, né, daquilo que conhece, mas nunca foi, ou conhece e já foi, né, esse azul mais forte eu conhece e já foi, para um azul mais claro, um conhece, mas nunca foi, então existe também essa potencialidade, e outras que precisam, talvez, como, por exemplo, o Museu da Escola Catarinense, aqui em Florianópolis, que é um espaço no centro, talvez ele precise buscar ser mais conhecido, né? A Galeria de Arte Municipal, Pedro Paulo Vecchietti, talvez precise buscar ser mais conhecido dentro do território cultural, né, de Florianópolis, e as suas gestões entenderem para poder trabalhar esse gráfico, né? E aí, acho que é um elemento muito interessante que a gente pode pensar, que para trazer aqui como um elemento, não é possível, ao se ter o dado, por exemplo, de que não é conhecido ou é conhecido, não é possível existir o dado e você lutar contra o dado.
É possível você dizer, não, isso não é realidade, porque meus amigos conhecem, porque as pessoas com quem eu ando conhecem, porque meu nicho conhece. Ok, conhece já foi 12% da população. Se você está no nicho cultural, é possível que você faça parte desses 12%. 12% são muitas pessoas de uma população. Mas você não está no todo populacional, né? Você está numa bolha, e todos nós vivemos em bolhas, porque é onde a gente se relaciona, né? De hábitos de família, enfim, de amigos, e uma gestão não pode pensar apenas olhando a sua bolha, olhando aquilo que é intuitivo, olhando aquilo que deve ser, pode ser, ou ignorando o dado da pesquisa quantitativa que demonstra, que mostra e que é possível, é passível de pensar-se, então, em política cultural, em política pública, em política dos espaços de gestão para reorganizar, então, esse sentido, por exemplo, de conhecimento, de não conhecimento, né? E aqui eu acho que, né, seguindo, né, acho que é interessante aqui também perceber como Florianópolis também segue a mesma pesquisa, né, do Brasil no Espelho, da centralidade da festa junina, e como um elemento muito forte, e o carnaval sendo uma segunda força que também é muito presente, né? Florianópolis tem um carnaval muito muito forte, é um dos poucos carnavais de desfile de carnaval no Brasil, um dos 5, se eu não me engano. E aí, por exemplo, que a gente pode perceber nesse outro elemento é menor, né? No sentido em Goiânia, por exemplo, que a festa junina é muito mais parada e o carnaval, por exemplo, é mais retraído, né? Mas, por exemplo, que eu acho que é interessante, né, de Goiânia, e trago esse dado de pensar como a ideia, né, de agricultura pecuária é, é trazido em Goiânia como um evento cultural, que nesse sentido acho que está sendo traduzido, né, porque essa pesquisa é sobre perguntas ali, né, daquilo que a pessoa responde na hora, nesse sentido de feiras agrícolas, né, de eventos nesse sentido, e em Goiânia isso aparece de uma maneira mais proeminente do que a festa junina, por exemplo, que é um elemento muito falado e apontado na maioria das regiões brasileiras, né, de maneira geral no Brasil, e isso é diferente em Goiânia, por exemplo, né? E acho que outro elemento que eu acho que é interessante é né, há um conhecimento, né, ou pelo menos um dos espaços é bastante conhecido como o Centro Cultural Oscar Niemeyer, então coloca-se uma potencialidade ali desse espaço, né, o do Teatro de Goiânia também existe uma potencialidade, né, de gente que conhece, mas nunca foi, existe aí 35% da população que conhece, mas nunca foi, mas ele é pouco desconhecido, o que também consegue trazer um sentido de valorização de marca para pensar num planejamento, por exemplo, de projetos, de eventos, de o que fazer, né? Então, nesse sentido, né, trazer essa pesquisa, com essa pesquisa eu quis trazer esses elementos, né, e colocar aqui no sentido prático de pensar e de discutir essas potencialidades da pesquisa e para se fazer, né, para se pensar e se planejar, como eu disse, né? Acho que outra aqui que eu vi para finalizar essa discussão é esse sentido de estilos musicais para fazer esse comparativo também com relação à pesquisa Brasil no Espelho, que agora que eu vi, por exemplo, né, existe em Florianópolis seguindo a média nacional, né, talvez
Eu peguei Goiânia, que o sertanejo está bem disparado, né, ali acima da média nacional, com 62%, e outros, né, são menores aqui, o rock tem 24%, né, o pop 17%, o MPB 25%. E em Florianópolis, por exemplo, a gente tem uma subida do rock, o sertanejo ainda é muito forte, mas o rock ainda tem ainda disputa espaço, né? E é uma cidade com alguns eventos de rock autoral. Então, isso também é esse elemento de potencialidade né, o público está lá, o público se apresenta, e existem potencialidades dos produtores culturais para poder perceber os eventos que estão sendo feitos, né? Então, mas enfim, acho que é um pouco isso que eu queria deixar, né, e esse uso prático de pensar a prática cultural, né? E a pesquisa cultural como um elemento importante nisso. Perfeito, Vinícius. Pô, acredito que tem muito insight, tem muitos dados. Talvez cada pesquisa ali daria uma hora só explorando as possibilidades, as dinâmicas e o que dá para tirar nessas perspectivas, né? Eu separei algumas coisas aqui, alguns são mais observações, outros são mais perguntas, né? Mas de observações, uma coisa que eu achei curiosa, principalmente em perspectiva do teatro, é que só 2% declararam ali que vão por causa de um amigo ou um familiar que está participando. Que muitas vezes, quando a gente vê a dinâmica de cena pequena, seja num cenário musical, de teatro, de apresentações em geral, né? Tem muito aquela dinâmica de chamar os amigos, chamar a família, etc. Só que quando a gente vai olhar para uma parte mais massiva dessa dinâmica, isso representa muito pouco, né? Muito pouco do que realmente traz. Outro dado que me chamou a atenção lá no início foi a perspectiva de valores, né? Que a gente está voltando para os valores de 97, né? Mais ou menos ali dos anos 90, início dos 2000. E é engraçado, por uma perspectiva, digamos assim, para a gente pensar isso por uma perspectiva material, uma abordagem, né? Que em termos de salário mínimo versus cesta básica, a gente acaba voltando para esse mesmo cenário. Então, é algo que também, não sei se tu vê nisso uma correlação simples ou alguma implicação de causalidade nessa relação. E para fechar as duas últimas questões, a outra é a questão de confiança, né? E hábito, como tu ressaltou ali, a questão da família, da confiança, né? Como aproveitar essa confiança e essas questões da família nisso, né? E para fechar, voltando lá para o início, é a questão de formação de público versus, que eu botei aqui, anotei, formação de público versus formação de gosto. Porque muitas vezes, numa perspectiva de produção cultural, a gente tem esse diálogo entre, tipo, essa dicotomia, né? Entre vou produzir para algo mais de mercado, que a gente entra no gosto da pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero me desprender dessa relação e fazer algo novo, em que eu não vou, muitas vezes, contar com a fidelização daquele pessoal que já consome aquilo. Então, como que tu pensa essa relação entre, tipo, sacrifico o público para pensar uma formação de gosto ou sacrifico o gosto para pensar uma formação de público, né? Claro que não ou um ou outro, né? Mas explorar um pouco mais a síntese disso. Sim. É que eu acho que esse sentido, né, essa pergunta, eu acho que os dados me fazem pensar sobre e o sentido, né, de produção, de que formação de público, ela é longa, ela dá um trabalho que é longo, que não vai ser numa primeira coisa, né? Porque é isso, por exemplo, se alguém vai participar, né, a família ou amigos vai me ver, é 2%, porque no final das contas ele não é necessariamente o público do teatro, né, da peça, ele tá indo por amizade, amor, família, enfim, porque família é central nisso.
mas ainda assim tem outros elementos que fazem com que você queira sair de casa, pagar um ingresso, ou sair na chuva, ou o que seja, para poder chegar nesse espaço, né? Tipo, que é tipo se eu quero ou não assistir ao teatro, pensando na peça de teatro. Se eu quero ou não ir no cinema, tipo, né, é sobre. Eu acho que isso é o ponto, né, desse sentido. O público, ele vai variar, porque ele está sendo concorrido e ele tá decidindo, né? Tipo, meu dinheiro, eu quero ir em alguma coisa que me traga alguma coisa. Pode ser e é isso que também eu acho que é interessante, que vai variar, né? Pode ser que a pessoa queira se desafiar e aí ela vai querer algo que é mais nichado e ela não vai querer um público maior, tá ligado? Porque, tipo, a gente sempre vê o dado, às vezes, grande, né? 69%, 96%, e aí tu olha para esse dado e fala assim, é esse público que eu quero. Mas se eu faço um projeto que é nichado, eu estou trabalhando com os 12%. E aí a gente tem que entender que 12% não é bastante gente até. É mais difícil de encontrar, é mais difícil de achar. Talvez tenha que cavar, tenha que construir. Ele é complexo, mas ele tá lá. Ele não é ele é existente, né? E se eu quero um público, se eu quero público, grande público, eu posso até tentar questioná-lo de alguma forma, mas ele tem certos elementos, agora em 2023, que são mais conservadores, né? Eu acho que eles serão conservadores em 2033, não sei. Não sei, porque o dado, por exemplo, da geração.com é uma geração mais liberal, mais secular, como a gente pode perceber ali, né, nos múltiplos Brasis, mais secular do que outras gerações. Ela será secular assim? O Brasil será assim? Não sei. É difícil dizer, porque aí tem outros elementos que vão atravessar isso. Mas também não posso dizer que a gente vai se manter assim, né? Como os dados de 1997. Pode ser que dê uma guinada, saca? Que esse triângulo que está fazendo meio que uma pirâmide, essa pirâmide volte para cima de novo, enfim. Ou crises econômicas, que eu acho que é isso, né? Esse sentido, né? Crises econômicas também fazem com que as decisões fiquem mais pragmáticas, né? De o que eu vou gastar, mas também do que eu vou acreditar. O sentido de família vai crescer porque está junto, porque está sobrevivendo, né? O sentido de casamento, porque, assim, no sentido macro, casamento às vezes também é negócio, né? É, dois renda baixa casando forma uma família de renda média, mais ou menos, né? Então, querendo ou não, tem um sentido às vezes pragmático que em outros momentos, com economias mais pujantes, isso aparece de outra forma, né? Porque aí você tem rendas individuais mais fortes. Então, acho que os dados nesse sentido, que eu acho que são os mais o mais divertido deles é que eles mostram que que eu acho que é mais interessante de todas essas pesquisas as certezas que a gente tem sobre o Brasil, elas nos dados elas são meio quebradas assim, né? A gente tem algumas coisas que são hegemônicas, mas essa hegemonia, se a gente vai pegar o próximo dado, o próximo gráfico, ele é um pouco diferente, ele é tipo menos hegemônico, por exemplo, esse imaginário de Deus, ele menos no sentido do imaginário que a gente tinha e mais outras coisas. Mas ainda assim está ainda cravado nisso. Eu tenho que responder tudo ao mesmo tempo, não sei se eu deixei coisa para fora. Não, acredito que seja isso. Eu acho que a última coisa, o único que ficou ali pendente, é essa questão da confiança e do hábito, né? Porque é esse diálogo de tipo, tem muita confiança na família, tem uma certa confiança no núcleo próximo.
não é a família, mas circula ali, né? Que é o parente, o conhecido, o amigo, Uhum, e como que a gente, até na outra pesquisa, a gente trouxe a questão de que 72%, que vem do Itaú Cultural, 72% iriam em mais eventos culturais se eles acontecessem em escola. Né? uhum. Parece que é algo que rima, né, com essa perspectiva da confiança. E como que tu acredita que isso dialoga ou deve dialogar com as divulgações culturais, sabe? O que talvez não está aparecendo ou são oportunidades ainda que podem ser exploradas nessas divulgações e nesse pensar do evento cultural, se ele está considerando a família ou se ele pode considerar a família e essa confiança em outros aspectos também, sabe? Eu acho que acho que o desafio da confiança é um desafio bastante complexo, porque ele está no sentido familiar, né? O ponto que aparece aí, que a pesquisa mostra, é de que eu confio no núcleo familiar. Eu confio no meu irmão, eu confio na minha irmã, eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe, é, ou eu confio naquilo que eu cresci, pode ser minha avó, pode ser minha tia, pode ser um outro parente, mas tem esse sentido de núcleo familiar, né? Aquela família nuclear, e o parente, ele já dá uma queda, né? Uhum. Ele já tem um outro elemento aí que já é uma coisa a mais, né? Que para negócios, por exemplo, é complexo, porque aí eu sou uma pessoa que está captando recursos, eu mostro as coisas, eu digo, né? Meu projeto vai fazer isso, 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 aquilo, mas eu ainda tenho que desafiar essa confiança. Que se eu tivesse um parente numa empresa, ele atravessaria isso um pouco, né? Porque ele me conhece, tem essa confiança, sabe? É que eu acho que a coisa que a gente chama popularmente do quem indica, Uhum. esse quem indica, ele tem um sentido familiar. E acho que tem desafios do ponto de vista de negócios, mas tem algumas facilidades, talvez, de pensar de que quando eu acesso esse parente, ou quando eu consigo comunicar nisso, né, com essa família, essa indicação, esse boca a boca, ele ainda é um ponto forte, né? Mas que ele é, por vezes, meio incontrolável, né? Uhum. Porque eu consigo metrificar um pouco melhor, enfim, coisas que são redes sociais, né, propaganda, marketing, WhatsApp, mas para outras coisas tem mais dificuldade. Talvez esse seja um desafio também, né, de discutir isso, de pensar isso, de expandir isso frente ao que a gente tem agora, né? Uhum. Que eu acho que é o ponto. Não sei se eu respondi isso que tu Não, acho que é por aí. Feito. feito. No mais, agradeço aí a apresentação, a resposta das perguntas também. Eu acho que faz 100% parte disso que a gente vem buscando, nessa perspectiva de trazer a importância da pesquisa, dos dados, e isso como um norte, né? Como um apontador do norte do desenvolvimento cultural, né? Independente da área, sabe? Sim, E, eu acho que isso é um ponto que a gente, né, vem pensando e debatendo dentro do Instituto, de que não dá para a gente seguir fazendo política cultural sem que a gente entenda os hábitos culturais daquela população. E acho que é importante também perceber, para quem está nos ouvindo, que o Cultura nas Capitais foi somente nas capitais brasileiras. A gente tem outras regiões com artistas, produtores culturais que não estão abarcados nessas pesquisas, né? A gente então tem apagões de dados em um país que é muito grande. Então não dá para dizer, por exemplo, que mesmo que apareça que o sertanejo é disparado na frente, se você fizer um evento de sertanejo em Florianópolis, talvez ele não pegue a mesma atração esperada se você está contando com esse 32% da população brasileira, né? Então tem esses desafios e a gente precisa ter pesquisa
sobre a aptocultural, que é o que a gente está discutindo aqui, mas também sobre os artistas, sobre o seu fomento, né, de como é que como é que ele está vivendo de cultura, de certa forma, para que a gente tenha aí um farol, né, para tomar decisões, enquanto produtores e enquanto gestores. Perfeito, Vinícius. Agradeço a tua apresentação. A gente vai disponibilizar ela também nas nossas redes sociais, fazer no canal do YouTube, na íntegra, né? E também vamos fazer alguns cortes ali para divulgar para o pessoal. E já em breve, né? Acredito que daqui 2 dias ou 3, dia 14, vamos ter o próximo encontro, que será o potencial de uma indústria cultural, para a gente discutir um pouco esses dados referentes tanto ao desenvolvimento de uma indústria, da cultura, da economia criativa e os seus efeitos, tanto para o setor quanto para os trabalhadores desse setor. Então, agradeço, Vinícius. Nos encontramos